A CPI da CEMIG ouviu o representante legal da Audac Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente S.A., José Roberto Romeu Roque. A empresa assinou o contrato com a CEMIG em março de 2020, no valor de R$ 88.487.000 para a prestação de serviços de call center. José Roque explicou que a primeira fase do contrato previa os preparativos para adequar o espaço físico às normas sanitárias impostas pela pandemia, instalar equipamentos, projetos e redes. Nesse período, foram realizadas 28 reuniões com a diretoria da CEMIG. O primeiro contato do gestor do contrato, senhor Luciano, ocorreu em 5 de março de 2020 por telefone. E a primeira reunião presencial entre a Audac e CEMIG, na sede da CEMIG, ocorreu em 11 de março de 2020, com participação de diversas áreas. Nessa reunião foi colocado como meta de conclusão da migração setembro de 2020. Por quê? Porque era um contrato de grande monta e havia necessidade de preparação da infraestrutura total. Então, a primeira fase da execução do contrato era realizar toda a preparação para poder começar o atendimento. Era previsto no contrato, desde o início, uma ordem de serviço de início de atendimento, o que não significa que nós não tínhamos que nos preparar. Mesmo porque, ao vir esta ordem de serviço, nós tínhamos que dar conta do serviço imediatamente, sob pena de uma multa contratual de 15%, se não estivéssemos preparados para o atendimento. O representante da Audac explicou que após a fase de montagem da infraestrutura, a empresa passou a aguardar o contato da CEMIG para o início da ordem de serviço. Na última reunião de preparação, que foi em 21 de julho, houve a afirmação da previsão da emissão da ordem de serviço, que é chamado na CEMIG de AIS, para 1 de agosto de 2020, para início do treinamento em 1 de setembro de 2020 e início do atendimento em 1 de outubro de 2020. Em 29 de julho, houve uma informação de que a diretoria da CEMIG orientou que as tratativas de mobilização deveriam aguardar nova orientação. Segundo o depoente, ouvido na qualidade de testemunha, em 11 de fevereiro de 2021, executivos da Audac foram convocados para uma reunião no dia seguinte. Nos comunicaram da intenção da CEMIG em cancelar o contrato. Isso foi comunicado em 11 de fevereiro por um call, e nós pedimos, como tudo fazemos na nossa empresa, com formalização, nós pedimos a formalização e esta formalização veio no dia 16 de fevereiro. O engenheiro e representante da Audac acrescentou que a empresa soube da rescisão um pouco antes da formalização do ato, por meio de outra empresa do ramo com atuação no mercado, sem entender o motivo do cancelamento dos serviços. Estranheza e não entendendo efetivamente o que estava acontecendo. Nós recebemos uma ligação uma semana antes de uma outra empresa, que também prestava serviço para a CEMIG, nos falando que o nosso contrato seria rescindido, porque eles teriam contratado a IBM, e nós não sabíamos de nada sobre isso. Após a ruptura com a Audac, o call center passou a ser fornecido pela AIC, empresa subcontratada da IBM, sem licitação pública. Os deputados da CPI quiseram saber do depoente se houve tratamento privilegiado em relação à AIC. Evidentemente que a gente ouve, mas eu não tenho condição nenhuma de afirmar nada. O que eu sei é que a AIC é uma grande empresa, também renomada, que presta serviço há muito tempo para a CEMIG, mas eu não posso afirmar nada. Na licitação anterior, a nossa empresa também participou. Naquela nós perdemos o preço, e quem ganhou foi a AIC. Entendi.
tá certo? Na licitação anterior. Sua empresa chegou a ser procurada a posteriori da contratação da IBM, pela IBM, para ver se o senhor queria assumir essa terceirização? Não. Não? Não, nós nunca tivemos nenhum contato com a IBM relativo a esse contrato. José Roberto afirmou que a Audac já tinha experiência comprovada em call center no ramo de energia e que tinha interesse em manter o acordo com a CEMIG. Em uma das empresas de energia elétrica que nós participamos e fizemos um trabalho até o final, depois perdemos a licitação, mas ficamos durante 5 anos, ela tinha o pior ranking de atendimento, de qualidade, das 50 e tantas empresas. Existe um ranking da ANEEL. Quem era o pior? Olha, era de Roraima, tal. Ela era uma das piores. E a gente transformou ela no primeiro lugar de ranking em qualidade durante 3 anos. Então, a gente queria ter trabalhado para a CEMIG para manter a qualidade, porque a CEMIG possui qualidade, né? Para manter a qualidade da CEMIG e melhorar. Era o nosso interesse. A testemunha afirmou que a Audac tem o mesmo nível de expertise da subcontratada da IBM para o atendimento de call center em diferentes dispositivos utilizados pelo consumidor e reafirmou a surpresa pela quebra no contrato. O gerente do projeto da CEMIG, que estava implantando conosco o contrato, falou para o meu pessoal técnico para que não houvesse preocupação, porque aquela audiência ou aquela consulta pública, o nome que fosse dado, era para algo muito posterior e que não afetaria nosso contrato. Foi afirmado pelo gerente de contrato. Ou seja, nós nunca soubemos de PMI, nós nunca fomos convidados e também nunca soubemos de outra licitação. Para a deputada Beatriz Cerqueira, a contratação da IBM e a subcontratação da AIC em detrimento da Audac são injustificáveis. O valor do contrato foi de R$1.111.700.000 por 10 anos. Com a anuência da direção da CEMIG, a IBM subcontratou a empresa AIC para o serviço de call center. A AIC tinha participado de uma licitação para na CEMIG, para prestar serviço de call center e perdeu. A empresa vencedora, Audac, não recebeu da CEMIG a autorização para iniciar os serviços. E mesmo tendo ganhado a licitação, a CEMIG mudou de ideia e resolveu contratar a IBM para todos os serviços de atendimento ao cliente. A, entre aspas, mudança de ideia da direção da CEMIG custou aos cofres da estatal R$1.682.265 a mais por manter a AIC. A AIC tinha como um dos sócios fundadores o secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Zema. O representante legal da Audac esclareceu que a CEMIG não concordou com as planilhas de custo dos gastos feitos com a montagem da infraestrutura, que somariam R$13.541.000 a serem ressarcidos à contratada. Eles pediram, então, uma revisão da nossa planilha. Nós enviamos essa revisão no dia 5 de maio, com uma planilha ajustada. E nessa reunião veio pessoas que não sabiam o que estava acontecendo dizer que nós não montamos, etc. Aquela história, tá certo? E aí foi demonstrado para eles que, inclusive, tinham equipamentos nossos dentro da CEMIG. E que nós queríamos a devolução deles, porque, na verdade, não eram nossos, eram de operadoras de telefonia que colocaram lá para fazerem as ligações para a gente poder conversar. Então, esses equipamentos foram devolvidos no dia 14 de maio. A Audac tem prazo de 2 anos para mover a ação judicial de cobrança contra a CEMIG. Para o vice-presidente da CPI, o governo mineiro firmou contratos que lesam o consumidor. Só no último ano, a CEMIG contratou 1,3 bilhões sem licitação. E com escritórios, sabe de onde, deputada Beatriz Cerqueira? De fora de Minas Gerais. De fora de Minas Gerais. E é por isso que essa CPI ela serve, seu Zé Roberto. É por isso que o senhor está aqui para dar uma contribuição histórica. No dia 1º de setembro, foi aditado um contrato sem licitação
da empresa Álvares e Marçal. Sabe de quem é a empresa Álvares e Marçal, tá ligado? A um tal de Sérgio Moro. Passando de 3,8 milhões para R$ 4.374.035,56. Aquilo que eu já falei várias vezes aqui, presidente, perder o medo, perder a vergonha. Nós estamos tratando de um assunto em que nos resta bastante claro, o senhor me desculpe, aí a impressão do deputado Cássio, presidente dessa CPI, a empresa do senhor foi cozinhada. Os deputados também ouviram o advogado Daniel Godoy, ex-gerente de Direito Administrativo da CEMIG. Godoy atribuiu à diretoria executiva da estatal a contratação de um escritório privado de advocacia que teve como sócio o diretor jurídico da CEMIG. Todas as contratações elas eram definidas em razão da alçada, então tinha alguns valores de contrato que seriam deliberados por 2 diretores, alguns valores de contrato ficavam na alçada da diretoria executiva e alguns valores ficavam na alçada do conselho de administração. Esse caso, né, enfim, foi deliberado pela diretoria executiva. A diretoria executiva é um órgão composto pelos diretores estatutários da empresa. O advogado negou que a diretoria da CEMIG seja obrigada a seguir o parecer jurídico da estatal na tomada de decisões, inclusive de contratações diretas, o que causou estranheza aos deputados. Na dispensa e inexigibilidade, o parecer não é meramente opinativo, né? Na Lei 13.303 não exige sequer a emissão do parecer, né? Não tem uma previsão expressa de que o parecer seja obrigatório e menos ainda de que ele seja propriamente vinculante ou que a autoridade tenha que seguir o... Parece que isso consta no Estatuto Interno da CEMIG. No Estatuto, na parte final de disposições gerais, eu não vou me lembrar o artigo de cabeça, eu acho que é em torno do artigo 142, tem a previsão expressa de que os pareceres jurídicos são opinativos, informativos, não vinculando a atuação das áreas decisórias da empresa. Dados apresentados pela deputada Beatriz Cerqueira mostram que entre 7 de fevereiro de 2020 e 9 de junho de 2021, a CEMIG firmou 34 contratos sem licitação no valor total de R$ 1.185 bilhões. 9 deles já foram convalidados e pagos. 29 têm como contratadas empresas do estado de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro e 1 de Nova York. Em muitos casos, os pareceres para aprovação das contratações foram assinados apenas por diretores da CEMIG. O advogado admitiu que não avaliou todos os contratos citados pela parlamentar e alegou não se lembrar de detalhes de vários deles. Fica complexo fazer avaliação de vários contratos. Compreendi, mas a direção da CEMIG ela tem essa autonomia para dizer contrate, quer dizer, comece a trabalhar, depois eu formalizo o contrato? É simples assim? Não tem regras internas, não tem procedimentos de controles internos. Se a direção decidir que aquele serviço pode começar a ser prestado, para depois a formalização por convalidação, essa decisão, dentro da governança da empresa, é suficiente? Por uma empresa do porte da CEMIG? Tem que ser uma situação muito excepcional, Excelência. A deputada Beatriz Cerqueira também pediu detalhes do contrato com a Kroll, empresa de auditoria externa, que teve acesso a dados sigilosos dos computadores da CEMIG, inclusive os do depoente. Justifica a convalidação? É uma situação tão excepcional, a ponto, inclusive, neste caso, né, da empresa ter acesso às dependências, a Kroll ter acesso às dependências da empresa, ter acesso ao material de trabalho do servidor, dos empregados da empresa, antes, inclusive, de formalizar contrato? Isso não atenta contra a governança da empresa? Deputada, esse caso eu não analisei e, por conta disso, não existe aí um parecer que eu tenha aprovado ou revisado em processo público de contratação e, por isso, eu vou resguardar o meu dever de sigilo, até em função da orientação que recebi da empresa. A liberdade concedida à Kroll, que sequer tinha contrato firmado com a CEMIG quando iniciou a auditoria interna, foi motivo de especial preocupação entre os membros da CPI. Nós estamos aqui diante de uma situação em que uma empresa, sem nenhuma cobertura contratual
inclusive de preservação de segredos empresariais, tem acesso aos arquivos, aos computadores da empresa e de seus funcionários, sem sequer ter um contrato. Não é que ele não estava coberto por cláusulas de confidencialidade, o que ele pode ver, o que ele não pode, não. Nem contrato tinha. Ou seja, esse contrato é mais um do turno do tempo, doutor Daniel. O senhor vai trabalhando aí, depois que o senhor já tiver visto tudo, nós vamos estabelecer no contrato o que o senhor pode ver. E aí a gente já vai pagando aí, depois convalida. Parece que as coisas são dessa forma. Agora, eu como servidor de quase 10 anos de casa, eu sou coberto por uma notificação judicial em que a empresa me cobra guardar os sigilos. E eu vendo que a empresa não tem nenhum cuidado, nenhum zelo na contratação de um terceiro, uma pessoa estranha à CEMIG, sem nenhum vínculo, uma pessoa jurídica, essa empresa aí, mexendo nos computadores, revirando a vida da empresa de seus funcionários, sem sequer ter um contrato.